Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Olá, Vinícius? Guilherme. Olá, aos nossos ouvintes e aos internautas que nos acompanham no YouTube. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição no Segurança Legal, lá no Twitter, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, onde você pode ver em vídeo os nossos rostinhos lindos ali, Vinícius, e também no Mastodon, no @segurança legal, @mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurança legal, e também no Apoia-se, apoia.se @segurança legal. Considere, como a gente sempre diz aqui, sempre apoiar aí um projeto independente de produção de conteúdo e, se possível, considere aí apoiar o Segurança Legal. Certo, E se Vinícius? não, Segurança Legal ou qualquer outro podcast que você, independente que você acompanhe. É, Isso é importante, viu, pessoal? Você pode achar que não, mas assim, tem bastante trabalho envolvido aí por trás até chegar nesse momento. Sobretudo hoje, aí, que foi um episódio aí que exigiu um pouco mais de investigação, né? Todos têm, mas às vezes uns mais do que os outros. E aí, já entrando no tema, Vinícius, você já viu aí no título, que foi essa última audiência pública realizada pela ANPD para realizar a discussão dessa minuta, né, que seria o regulamento sobre a atuação do encarregado de proteção de dados pessoais. Porque o que, que acontece? A LGPD ela estabelece, enfim, a presença e a necessidade de um encarregado, coloca algumas regras ali, só que, como ocorre com as leis, eu vou falar um pouquinho depois aí sobre como se dá essa questão da regulamentação de leis, a NPD, enquanto autarquia, tem esse poder normativo de regular ou de ampliar não, né, mas assim, de estabelecer, melhor dizendo, como que certas normas ali dentro, né, ou certas regras, ou até mesmo princípios, no caso aqui a indicação, né, ela complementa aquela regra que está colocada lá. Então, inclusive essa foi uma das discussões, né, a gente viu toda, eu e Vinícius vimos toda a audiência, né, ao longo do dia, ali foi manhã e boa parte da tarde, né, então nós dedicamos ali o nosso tempo para ouvir, fizemos algumas anotações, né, Vinícius? Uhum. É, uma coisa que chamou atenção, até lembrando, né, foi a intensa participação de membros, né, foram muitos membros, cada um tinha ali 5 minutos para realizar suas considerações, vai ficar no show notes ali o link da audiência no YouTube, mas chamou atenção o fato de vários desses membros, desses participantes, participarem de um grupo de estudos. Chegavam lá, inclusive todos eles orquestrados ali no final, falavam, meu nome é fulano de tal, faço parte do grupo de estudos tal, estudos avançados e tal. E aí, como a gente não conhecia esse Tinha um grupo, fomos script. ver, Tinha um script, cada um tinha um script. scriptzinho, né? Aham. E aí me chamou a atenção o fato de que um não é componentes ali, mas um dos responsáveis por esse grupo de estudos é justamente o diretor daquela entidade, a ANPPD, né, que hoje agora é a APDados, que inclusive foi processada pela LGPD, pela ANPD, NPD. né? E a gente comentou isso aqui num dos nossos episódios, mas assim, fica só o registro que me chamou a atenção essa participação tão intensa assim de pessoas, né, que pelo menos indiretamente estavam envolvidas lá com o pessoal da NPPD, hoje APDados. Bom, Guilherme, me chamou a atenção, até eu comentei contigo isso, né? E aí tu falou assim, bah, talvez eles vão participar em algum outro momento e tal. Mas eu uhum, senti falta de alguns expoentes que nós temos aí na área de proteção de dados pessoais aqui no Brasil, né? uhum, Assim, discutindo esse tema. Então tem o Zanata, que é uma pessoa bastante qualificada nesse sentido. A uhum. gente tem Rafael Zanata, né? o Rafael Zanata, o Bruno Biondi, né? Bioni. Bione, Uhum, sempre troco o N pelo D. Né? O Bruno uhum, Bione, que também é um cara com bastante estofo, pra usar uma uhum, palavra que tu gosta, aham, para essas temáticas. E,
eu senti falta, desses rostos conhecidos que nós temos nessa área de proteção de dados e que são pessoas com um reconhecimento bastante sólido, né, de atuação Uhum, nessa área. E aí tu disse, ah, tá, mas talvez vai acabar, né, atuando em um segundo momento, né, alguma coisa assim. Eu espero que sim, sabe? Porque eu senti uhum, um pouco de falta disso, assim, me pareceu muito, assim, muito aleatória a coisa, sabe? uhum. No ponto de vista de algumas contribuições e tal, uma coisa muito... Mas enfim, eu acho que É, dá pra fazer uma coisa... Eu acho que precisa uma discussão, ainda mais precisa uma discussão bem... muito bem feita, né? Uma discussão, né? uhum. Sobre esse tema. Eu até estava procurando aqui enquanto você falava, né? Mas eu não acho que eu não vou agora achar aqui o que eu estava procurando, mas a NPD, né, ela possui entre as suas atribuições, e ela precisa, a lei precisa estabelecer, já entrando nesse poder regulamentar, né, da NPD, a lei estabelece que ela tem essa competência para, né, ter esse poder normativo. Esse é um primeiro ponto, assim. Inclusive, dentro dessa competência, né, ela também é obrigada a a fazer consulta e audiência pública. Achei aqui, Vinícius, o artigo que eu queria, até fiquei enrolando Tava aqui. enrolando, né? É, o artigo 55J da LGPD, no seu parágrafo segundo, diz: os regulamentos e as normas editados pela NPD devem ser precedidos de consulta e audiências públicas, bem como de análise de impacto regulatório. A gente sabe, assim, que, né, muitas pessoas que participaram lá falaram assim: ah, gostaria de parabenizar a NPD por realizar essa consulta pública e tal. Eu diria que, né, quase como um ponto de educação, assim, né? Uhum, uhum. Só que, assim, né, não sei se é uma questão de se parabenizar porque ela é obrigada por lei a fazer isso, né? É uma Então, não sei se... iniciativa, né, Não, ela não fez porque ela quis, ela fez porque ela é obrigada a realizar audiências públicas. Claro que a gente poderia discutir, e talvez isso em um outro momento, mas o Vinícius já tocou um pouco nesse assunto, o formato né, dessas audiências públicas. Isso sim, pode ser discutido, né? Mas enfim, esse é uma outra coisa que, pela quantidade de coisas aqui que a gente quer falar, não vai dar tempo, né, de falar. Então, Vamos primeiro, lá. ela tem esse poder normativo, esse poder regulamentar, né? E esse poder regulamentar de algumas autarquias, não é somente a NPD, você tem, sei lá, o Banco Central é uma autarquia, tem baita, né, produção normativa Nossa. diária, né, basicamente, né? Anatel, né, ANTAC, as agências existem, né? Inclusive uma das matérias de estudo dentro do direito administrativo, o poder normativo dessas autarquias. Só que esse poder normativo ele se dá numa medida de complementar a lei quando você estiver diante de conceitos indeterminados ou quando a própria lei disser que tal tema vai ser tratado de tal forma, né? Uhum. Então, essa atividade regulamentar ela se dá por meio de um ato administrativo e às vezes, veja, essa foi uma crítica que algumas pessoas fizeram, né? Hoje, não só hoje, mas já há muitos anos, né? Décadas talvez, mas o direito ele não consegue regular atividades, né? Somente por meio de regras. Às vezes regras é aquela coisa bem restrita, assim, né? Você consegue aplicar diretamente, por exemplo, uma regra a velocidade máxima nessa via é 60 quilômetros. Bom, você não tem discussão, né? Agora, um princípio, por exemplo, ou o uso de conceitos indeterminados ou abertos envolve um grau de abstração que às vezes é necessário para as leis, para os regulamentos, ou seja, ele vai estabelecer certas coisas que o intérprete e o aplicador, né, e quem vai seguir, vai ter que ter um certo grau de discricionariedade ali na hora de selecionar. Então, assim, não é possível regular ainda mais uma atividade tão complexa como o tratamento de dados somente com regras, né? Alguém fala, mas é um conceito indeterminado. Sim, as leis e os regulamentos são cheios de conceitos indeterminados. Faz parte Passíveis de de, interpretação, né? Exato, não, porque você não tem como estabelecer, ainda mais diante de assuntos tão complexos, somente regras sem usar de pontos que dê uma certa abertura, porque senão você congela completamente
a norma ali em questão, e aí a sua aplicação fica mais restrita, E né? aí, né, Guilherme, é aquele entendimento, vamos dizer assim, de quem está de fora da área do direito, né, na área de Uhum, estudo do direito, e que eu vejo frequentemente pessoas assim, revoltadas com certas decisões que tiverem em casos particulares, situações, em demandas judiciais pessoais, né? E né, eu fico assim, como é que o cara aceitou tal coisa? Assim, não entendem o processo muitas vezes. uhum, Claro que a gente não gosta quando tem uma decisão, tu tem um processo judicial e tu não tem uma decisão favorável uhum. ao teu Ao pleito, teu né? pleito. É. Tudo bem, entende-se. Agora, mas a ponto do pessoal falar assim como se não, isso aí não, o pessoal faz da cabeça, inventa coisa, é porque não entende. É que nem uma criatura que não é da ciência da computação querer explicar coisas que são complexas e são da ciência da computação e ela não entende nada, ela vai dizer um monte de bobagem, talvez ela acerte ali num conceito ou outro, uma coisa ou outra, mas em geral ela vai ser imprecisa, ela vai estar enganada, ela vai estar dizendo coisas que são erradas, né? Que nem nós dois aqui, né? Uhum. Eu nesse tema aqui, eu vou dar meu espetáculo, mas com muito cuidado, porque eu tenho um doutor em direito do meu lado aqui para dizer, tu tá errado, né? E já fez, eu já limpei um pouco a minha pauta ali, porque, Guilherme, isso aqui, não, isso aí é bobagem, tu é burro, pode tirar fora. Claro, não, não. Nunca diria isso, né? Não, Nunca diria não, isso. não on record, não diria on É. record. Não, pior que nem Não, me mas entendo o que fala. é Mas que tudo bem. você tem temas que são muito passíveis de uma discussão entre nós, que conforme várias coisas a gente vai ver ali Uhum, que permitem uma interação com outras áreas, é normal porque é uma tarefa interdisciplinar, mas você tem pontos que foram abordados lá que são pontos eminentemente jurídicos. Né? Por exemplo, essa questão do poder regulamentar, né? Algumas pessoas disseram, não, porque é nulo, NPD não porque pode mudar a a lei. NPD não pode mudar a lei, de fato não pode, Não tem razão pode, nesse não sentido. pode. Só que se você levar isso ao pé da letra, todo e qualquer regulamento será nulo, né? Por quê? Porque ele está prevendo coisas, né, que não estão na lei. O objetivo não Uhum, é repetir a lei, o objetivo é complementar a lei. Então, nesse sentido, você sempre terá uma certa inovação, não criando obrigações que a lei não prevê. Mas ainda assim, você precisa né, é o que a gente chama de discricionariedade técnica aqui, ou seja, você está diante de um caso aberto e o regulamento preenche aquilo, esclarece o cumprimento, diz como vai ser cumprido. E quem está uhum. dizendo isso não sou nem eu. Peguei aqui alguns autores, mas, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um dos, né, é autor aí de uma dos manuais de direito administrativos mais lidos aí, talvez, no Brasil, ele diz: a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador, a fim de que este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante de um caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal. Ou seja, a lei tem um propósito estabelecido pelo legislador, porque a grande discussão é essa, né? Por que o regulamento não pode preencher, mudar a lei ou criar novas obrigações? Porque o seu processo de criação é diferente do processo legislativo. O processo legislativo você teve lá, né? Quando não for da competência do presidente, você tem lá deputados e senadores, você tem todo o processo, as discussões, e bom, tomou a decisão, a lei é essa. Bom, agora o regulamento só faz cumprir, mas veja, é, é- o agente administrativo, aqui no caso a autarquia, ela tem o poder de escolher os meios. Aí o outro autor, o Henrique Ribeiro Cardoso, fala justamente isso. Escolha dos meios, tem o poder para escolher os meios eficientes para a implementação de diretrizes, objetivos e princípios expressos na legislação. Uhum. Agora, claro, você deve fazer isso, continua ele dizendo, pautados pela regra da proporcionalidade. Claro, eu especifico, eu digo como certos direitos e obrigações vão ser cumpridos, né, para aquele setor regulado, sem ampliar, né? Então, eu acho assim, só fazendo essas observações iniciais para deixar claro que não é bem assim como disseram, de que vai ser nulo porque, por exemplo, o grande tema, né, que é o conflito de interesses, que a gente já podemos ir entrando aqui, né? Alguma pessoa falou, alguém falou lá, mas como a lei não fala sobre conflito de interesses,
não pode o regulamento abordar a questão de conflitos de interesses do encarregado. Bom, se fosse assim, nós estaríamos diante da situação absurda de que, na falta do termo conflito de interesses na LGPD, poderia o encarregado agir com conflito de interesses, o que implicaria, em última medida, destruir completamente a utilidade do encarregado, que é óbvio, né, que ele precisa ter autonomia e uma certa independência. A forma como isso vai ser feito, claro, podemos discutir, mas me parece que a leitura de toda a lei, ou seja, uma leitura teleológica, ou seja, os fins que a lei colocam, é óbvio que a existência do encarregado contém, né, essa regra implícita ali de que ele não pode ter conflitos de interesses, Até né? porque, né, Guilherme, entre as diversas atribuições do encarregado, está justamente em identificar situações de tratamento inadequadas dentro da organização, dentro do Claro. controlador. E se tu presumir que, porque não está na lei, pode haver conflito de interesse, ele manda as favas, o que demanda, o que demanda a Uhum. LGPD com relação ao tratamento, os seus princípios e tudo mais, e faz aquilo que a empresa, assim, que a empresa deseja, independente do que a LGPD coloca. E vamos lá, né? A LGPD não é a primeira lei que estabelece algum tipo de papel, né, dentro de uma organização com relação que tem que validar com situações em que ele vai ter que contrapor certos objetivos da empresa porque a lei não permite. Nesse caso, a LGPD. Né? Uhum. Então, quando tu tem equipe de compliance dentro da empresa, quando tu tens pessoal vinculado, por exemplo, a acompanhar demandas do Banco Central, nossa, tem toda hora há esse jogo, até porque muitas vezes regulações impõem maiores custos e certas limitações nas tuas atividades. No caso da Uhum. LGPD, maiores custos para lidar com os dados, com nível de proteção adequado e backup, aquelas coisas todas que a gente já sabe, auditabilidade, blá blá blá. E ao mesmo tempo te impõe certas limitações. Não pode pegar os dados que tem tudo lá e sair utilizando. Os dados que tens lá e sair utilizando para qualquer outra finalidade que não aquela que originalmente para qual tu obteve. Então, assim, é óbvio que vai ter essas discussões, né, digamos assim, entre o que deseja a empresa e o que permite a lei. E no final das contas, uh, e quem atua no mercado nessa área sabe muito bem, é tudo uma questão de risco, né? É Uhum. tudo uma questão de avaliação de risco. Então, há certas situações que sim, as empresas vão descumprir certas regulamentações, etc., porque elas calculam que o risco é pequeno diante do ganho que vão ter. E aí. Não que isso seja Não, não estou certo, dizendo ou que é que nós certo. Não, estamos incentivando isso, não é não, nada não, 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 disso. não de jeito É nenhum. Só estou dizendo que isso a realidade, né? é a realidade do mercado. Então, se a percepção da empresa é que ela não vai ter maiores problemas, ela não vai ter maiores punições, etc., né? Não vai sofrer sanções nem nada parecido. Se ela fizer uma determinada prática, ainda que não esteja, a lei não permita, ou ainda que haja ali uma zona cinzenta, ela pode eventualmente optar por assumir o risco. E assim, isso a gente vê acontecendo. Então, essa questão de tu ter que dizer que não pode ter conflito de interesse, né, é, enfim, tudo Não, bem. Se o disser não faz problema. mal, se disser não faz mal. Só que daí a pessoa começa a entrar tem que definir o que é conflito de interesse. Poxa, tantas situações em que tu vai definir. Conflito de interesse, assim, eu vou pegar os exemplos mais bestas possíveis, os mais óbvios, tá? O funcionário o encarregado é funcionário, tá? E aí tu tens a situação em que ele está contrapondo certos planos de expansão da empresa, porque certas estratégias que a empresa vai tomar. Daqui a pouco ele começa a ser tirado das reuniões. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai denunciar a empresa para a NPD? Que ele não está tendo independência suficiente para realizar o trabalho dele, É, ele não tá podendo se envolver nas reuniões, ele não tem poder decisório, a direção não quer ouvir ele, né? Ele vai denunciar para a NPD. Ele vai fazer isso. Tá? O esquema mas ele é terceiro,
ele não é funcionário, então ele tem dependência. Depende o quanto ele depende daquele contrato, né? E aí e por aí vai, né? Sim. É, você falou várias coisas aí, né? Primeiro, eu acho assim, a gente tem que diferenciar, embora o nosso foco aqui seja o setor privado, a gente tem que diferenciar o setor público do setor privado quando a gente estabelece, né, regulamentações e tudo mais. Pelo menos no Brasil, assim, uma grande parte do mundo é assim, que tem o direito administrativo autônomo, né? Então, você disse, tem várias outras regras que já estabeleceram conflitos de interesses. Você tem, apesar de não ser advogado, você tem razão, porque veja, nós temos que definir o que é conflito de interesses. Não, você tem assim caminhões de regras e de normas que estabelecem normas técnicas, por exemplo. Eu dou dois exemplos aqui de pesquisa rapidinha, assim, tá? Você falou em Bacen, tem uma Hum, resolução do Bacen, claro, e aplicada somente às instituições financeiras, 4968, que estabelece, dentro da questão dos controles internos, segregação de atividades para evitar conflitos de interesses e identificação e monitoramento independente das áreas que possuem potencial conflito de interesses com revisão periódica. Isso está dentro de uma atividade muito maior de compliance, ou seja, você busca identificar possíveis situações de conflitos de interesses que existem aos montes nas instituições e em setores regulados, aqui demos o exemplo do Banco Central, você precisa evitar isso porque você tem uma norma. Veja, olha que interessante. Outra resolução feita por outra autarquia, no caso o Banco Central, que também regula a questão de conflitos de interesses. Então, falar sobre conflito de interesses, algumas pessoas falaram, mas isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa muito antiga, né? E no setor público, nós também temos uma lei que aborda e visa regular a questão da gestão dos conflitos de interesses dos agentes públicos, Lei 10.571 de 2020. Mas veja, mesmo se não tivéssemos essa lei, você tem os princípios da administração pública que, quando aplicados no caso concreto, para citar apenas três: finalidade, eficiência e principalmente impessoalidade, nos levam a chegar à conclusão de que o agente público precisa agir sem conflito de interesses, né? uhum. Porque um dos grandes problemas que envolve conflito de interesses é você presentear gestores públicos para que eles atuem não buscando o interesse público, não buscando o bem comum, mas favorecer os seus próprios interesses. Isso acontece toda hora, É, né? Inclusive no é, judiciário acontece. é. É, Inclusive no inclusive executivo. você tem até crimes, né, de É, corrupção. Você pode chegar até uma situação de sei. corrupção. Então, mais uma vez, não é algo novo, é algo que já está no nosso Sim. ordenamento E jurídico. às vezes os presentes são muito bons, assim. Pois é. Mas Então, né? veja, Tipo, o exemplo do presente, ele é uma situação de conflito de interesses, né? claro, total. É, quando a gente vai, por exemplo, para o ramo da economia, né, vamos tentar esmiuçar isso, né? Você pega lá, por exemplo, a Encyclopedia of Law and Economics, né, de análise econômica do direito, tem lá um verbete que é conflito de interesses, escrito por Remus Wallson. O que ele diz? Eu vou ler algumas coisas aqui, Vinícius, só para. Você está Tá. ouvindo e tal, acho que não vai ter problema, né? Fundamental para a noção de conflito de interesses é a ideia de que a capacidade de alguém de exercer um julgamento adequado corre o risco de ser afetada por um interesse pessoal ou por um dever concorrente. Então nós temos duas questões aqui. Uhum. Os meus próprios interesses pessoais, e aí é aquilo que tu falou O antes, teu né? emprego. O teu emprego. Ou seja, toda pessoa que for empregada ou que tiver um contrato de prestação de serviços, ela vai ter um interesse pessoal, né, de preservar o seu emprego. Então, a depender do contexto, se a Ou o seu empresa não contrato, der, né? ou seu contrato, claro. Se a empresa não der as condições de independência para ela, ela vai ter um conflito de interesses, porém com interesse pessoal. Ou ela pode ter um dever concorrente, que vai acontecer quando eu tenho uma pessoa com uma certa posição dentro de uma empresa, que quando ela for tomar decisões, ou seja, quando ela for fazer um julgamento para tomar uma decisão, outra tarefa dela pode comprometer esse julgamento que ela teria. O caso clássico aqui, que inclusive a gente vai falar, né? O sujeito ele é compliance officer de DPO. Lá fora, na União Europeia, é caso de livro-texto, assim, né? Você não discute, né? Você não pode. Por quê? Porque senão o cara vai se auto-auditar. O DPO, o encarregado,
desrespeita uma determinada norma interna, e aí o compliance officer, que seria a pessoa que iria puni-lo, queria levar adiante uma situação, e aí é ele mesmo. Não faz nenhum Uhum. sentido. E ele continua: esses fatores extrínsecos interferem no julgamento não como fins que o tomador da decisão tem em vista, mas como fatores que tendem a influenciar os fins. A presença desses fatores coloca em risco a capacidade do tomador de avaliar o peso a ser dado às considerações nas quais a decisão se baseia, e aí vai, né? Agora, notem, com o conflito de interesse que fala, que apesar da LGPD e nem o regulamento dizerem isso, ele precisa ser um conflito sério, ele precisa ser um conflito atual, Uhum. presente, objetivo e verificável. Porque, em última análise, todos nós temos os nossos conflitos, os nossos interesses pessoais que nós cotidianamente. E veja, essa é até uma questão psicológica, também não vamos entrar nisso. Mas existem estudos que avaliam, que testam isso, sabe? Ah, pegam dois, três grupos para fazer avaliação de alguma coisa, para um eu dou o dinheiro, para outro eu não dou. Eu meço o conflito de interesses, por exemplo, dessa forma, né? Então o ponto é esse. Esse conflito ele deve ser atual, ele deve ser verificável, ele deve ser objetivo, né? Agora, você tem formas de lidar com isso, né? Um processo de conformidade, uma área de compliance, visa justamente fazer isso. Entre outras coisas, você estabelece um código de ética dentro da instituição, e entre as coisas que muito comuns em código de ética é a questão dos presentes, né? Então, poxa, o que não é um exemplo básico de conflito de interesse você receber presentes de pessoas que, né, a sua decisão sobre elas poderia ser afetada pelo recebimento desse presente, né? Então, isso, claro que a gente está falando aqui de organizações de tamanhos muito diferentes, mas também isso no âmbito da administração de empresas, né, e na própria questão de conformidade e compliance, isso também já existe. Outra forma de lidar com isso, de conflito de interesse, é você dar o máximo de informações possíveis que possam afastar eventuais situações de suspeitas sobre conflitos ou sobre conflitos aparentes. Por isso que falou-se muito, né, lá na audiência de que não devemos dar a identidade do encarregado porque as pessoas poderiam ir atrás dele nas redes sociais. Veja, não me parece que eu posso estar errado, mas assim, não creio que essa seja uma justificativa para não dar o endereço, o contato dele, né? A identidade, que A é o que diz a lei, identidade né? dele, A sim. identidade, né? Porque assim, você tem uma série de outros cargos em que a identidade precisa ser sabida. Não só no setor público, mas privado também, né? Diretor de SA e coisas. Então vejam, em última análise, essas pessoas também poderiam ser afetadas, né? Não creio que essa seja uma desculpa. É um outro É problema se a outro pessoa é problema. perseguida. É outra coisa. Não que deva Mas, ser discutido aqui, né? mas me Diga. parece, Guilherme, que isso se cruza um pouco com aquela questão que a gente vai entrar também, que tu também vai levantar, que é da indicação formal, né, do encarregado, né? Exato. Porque, se- não sei, me corrige se eu tiver, se essa ideia estiver errada, mas me parece, tá, que poderia simplesmente a NPD ela exigir a formalização de quem é o encarregado junto à NPD, vamos supor, de alguma forma, tá? Falaram isso, né? E Alguém no falou isso site, lá. alguém colocou isso lá. E no site, de repente, poderia constar simplesmente o, né, o escritório encarregado, sabe? Uma maneira não personalizada, um canal não personalizado de atendimento. E aí não precisa saber o nome da pessoa que é o encarregado e tal, desde que eu tenha condições fáceis, né? Aí claro, tem as outras coisas que a LGBT também demanda, né, em relação a ser fácil de eu conseguir fazer, exercer os meus direitos. Então, se eu conseguir fazer isso, ser bem francamente, eu como titular, pouco me interessa o nome do encarregado. Agora, para a NPD é importante para não ficar uma coisa assim, tá, ninguém, aí a gente vai discutir a questão da indicação formal na sequência. Uhum. Mas me parece que não seria estritamente, a lei demanda, ponto, acabou, né? Uhum. Mas me parece que não seria estritamente necessário
colocar lá o nome de uma pessoa física que é o encarregado. Tanto que o encarregado pode ser uma pessoa jurídica, Uhum. né? Pode ser exercido por uma pessoa jurídica. E aí, se é exercido por uma pessoa jurídica, eu não colocaria lá o nome da pessoa jurídica, que, ou seja, em vez da pessoa física, mesmo que a pessoa física que atende é por meio, né, por meio da pessoa jurídica, eu não colocaria lá o nome da pessoa jurídica como sendo encarregado. Aí, de novo, eu não tenho um nome específico de alguém. Eu tenho uma empresa que está Uhum. atendendo essa outra com serviço de DPO. Então, não me parece algo essencial para o atendimento, o nome do encarregado. Para atendimento, talvez não, Agora, mas junto à eu. NPD, eu acho que sim. Sim, eu concordo que sim. Mas era o que eu estava dizendo. Como é que. Qual. Como você tem uma. Qual seria uma das formas para você afastar situações de conflitos de interesses presumidos, pressupostos, Uhum, né, ou aparentes, dando informações, o máximo de informações possíveis. Então, uhum, você pode dizer, né, vamos imaginar, eu tenho uma pessoa que tem dois cargos dentro da empresa, que a norma permite que tenha dois cargos, né, ou seja, acumule cargos de encarregado aham, desde que não tenha conflito de interesse. Esse é o ponto. Como é que eu lido para deixar bem claro que não há conflito de interesses? Bom, eu dou informação de quais são as atribuições dessas pessoas. Porque daí outras pessoas conseguem olhar para aquelas atribuições e ver, de fato não tem relação, não tem conflito uhum. de interesses. Agora, vamos imaginar situações em que eu não dê o nome do encarregado, Certo. pessoa jurídica ou pessoa física, a própria comunidade, a própria sociedade, por não saber o nome, não tem condições de ela tentar identificar situações de conflitos de interesses, porque aqui dentro também, dentro da economia, eu tenho uma assimetria informacional. Parece-me aqui que dar essa informação, ela teria uma função não principal, mas adicional de evitar ou de permitir que dar uma transparência no âmbito de eventuais situações de conflitos de interesse. O cara é diretor de compliance e DPO, e aí eu vejo o nome, bom, né? Até porque, vamos lá, né? Todo mundo aí hoje em dia, eu não quero generalizar, mas já generalizando, todo mundo que é DPO, inclusive, vai lá no LinkedIn e ele, né, faz questão de dizer que é DPO. Então, Uhum. assim, essa questão de não dizer Acho que o que é pessoal até encarregado, fica chateado de não botar o nome. cara, eu nunca vi um encarregado que todas as vezes que eu vou ver o LinkedIn tá lá essa informação. Então, a informação de dizer que, né, mas enfim. Aham, Então, essa questão é de você verdade. dar informações para tomada de decisões me parece que seria importante, né? Então, essa é uma questão que eu acho que, né, até dá para. Vamos seguindo aqui, né? Bom, o GDPR fala sobre a questão do encarregado, então, artigo 38, número 6, diz justamente que o responsável pelo tratamento, no caso que os nossos agentes de tratamento, ou subcontratante, que seria o operador, Uhum. assegura que essas funções e atribuições não resultem num conflito de interesses. Bom, o que na União Europeia tem se dito de decisões mesmo, né? Ou seja, aqui a gente fez uma pesquisa de decisões tanto de autoridades quanto até do Tribunal de Justiça da União Europeia. Por exemplo, exemplos de conflitos de interesse. Encarregado que era presidente do Conselho de Trabalhadores na Alemanha. Decisão essa confirmada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. CNPD de Luxemburgo, DPO, que também era chefe de conformidade, diretor de relatórios de lavagem e diretor de relatórios de lavagem de dinheiro, né? Notem a justificativa. Neste caso, o DPO estava envolvido na determinação e implementação do processamento de dados pessoais como parte de suas funções como chefe de conformidade e, portanto, estava obrigado a avaliar as práticas de processamento de dados que ele mesmo havia implementado. Nenhuma das medidas tomadas pelo controlador para mitigar o risco de conflito de interesses, como o fato de que, em caso de um potencial conflito de interesses, as práticas de processamento em questão precisariam ser contrassinadas pelo superior hierárquico do DPO, foram consideradas suficientes. Notem que é uma questão interessante, né? Que isso aqui coloca. Você tem práticas de mitigação. Você pode, por exemplo, eu sou o chefe do RH e quero ser DPO. Beleza, então você vai precisar, outra pessoa vai estabelecer as hipóteses, a forma de tratamento, né, como o tratamento vai se dar naquele setor. Poderia ser uma forma de mitigação. Ou a questão da contrassinatura, ou você vai ter um comitê, sei lá, existem formas, né? Não, a lei não está dizendo que. Porque, em última análise, qualquer funcionário da empresa, ele é funcionário da empresa, ele tem outras atividades, né?
em geral, a pessoa que acaba sendo DPO, ela tem atividades gerenciais, né? Com todo respeito, mas você não vai pegar, e eu não quero ser, né, eu vou dizer isso com bastante cuidado, assim, sem desmerecer o cargo, mas você não vai pegar o vigia para ser DPO, né? Porque quem você pega? Você vai pegar cargos gerenciais, né? Pessoas que têm uma posição gerencial. Então, nesse sentido, né, se levarmos ao pé da letra, nunca vai poder acumular. Por isso que tem que ser objetivo. Ainda, a EPD na Espanha, o encarregado que fazia parte de atividades de supervisão, né? Ou seja, ele diz aqui, dá alguns exemplos, né, de quem não poderia ser diretor executivo, diretor de operações, diretor financeiro, diretor médico, chefe de departamento de marketing, chefe de recursos humanos, mas também outras posições mais baixas na estrutura organizacional, se tais posições levarem à determinação dos meios e propósitos do processamento de dados. Esse é o ponto, né? Não é bem o cargo, mas as suas decisões. Ainda, de Berlim, aqui da Alemanha, encarregado que também era diretor de duas outras empresas que atuavam como operadoras da controladora. Olha que interessante. Você tem o cara era encarregado da controladora, mas ele era diretor de duas outras operadoras que prestavam serviços para essa controladora. Conflito evidente de interesses aqui. E veja, isso é comum no mercado, hein? Não é tão difícil de ver situações dessa natureza aí, sobretudo de grupos e tal. Ah, ainda na Bélgica agora, DPO ocupava várias outras funções, incluindo liderança de gerenciamento de risco operacional de um banco e unidade de investigação especial. Bélgica, de novo, aqui auditoria interna, gestão de risco e conformidade. Islândia, encarregado era simultaneamente advogado sênior da empresa e vice-CEO e membro do conselho. Na Bélgica, aí teve uma situação em que um CISO, né, um Chief Information Security Officer, naquele caso concreto não era considerado, não foi considerado, não tinha conflito de interesses, né? Porque ele se conseguiu se comprovar que decisões sobre tratamento de dados não eram feitas por ele. Ele não tinha a competência, né? Era a competência aqui da direção de informática. Então, no caso concreto, se comprovou que não tinha, mas veja, foi submetido, né? Uhum. E por último, aí uma questão um pouco mais avançada, né, que seria uma situação em que o DPO também era advogado, também muito comum, né, e se considerou que não é o controlador a parte responsável para conferir se um encarregado externo, este advogado, possui conflito de interesses. E aí o caso é bem interessante, porque vamos imaginar que o DPO, ele é advogado, certo? Bom, ele, se é DPO e advogado, ele vai ser especialista em proteção de dados, presume-se, né? Ou espera-se, né? E ele vai atuar nessa área. Então, vamos imaginar uma situação básica de conflito de interesses. Ele nunca poderia representar um cliente titular que foi afetado pelas práticas do agente de tratamento do qual ele é encarregado, compreende? Ele não Sim. poderia Não faz sentido. advogar por um titular contra a própria empresa, mesmo que ele não seja advogado da empresa, mesmo que ele só seja DPO. Só que o que o pessoal em Luxemburgo se estabeleceu? Que deve ser o advogado que deve declarar essas situações quando elas acontecerem, que isso estaria dentro das normas éticas, das regras éticas, deontológicas da advocacia, né? Porque é algo plenamente possível. Ou um concorrente, ou ele vai advogar por um operador, ou ele é DPO do encarregado e do operador. E como é que vai participar de uma reunião em que vão se discutir certas práticas em que há um dissenso entre as partes? Ele não tem condições, ele não tem a liberdade, né, de tomar essas decisões. E uma coisa que ninguém falou, a decisão aqui da Bélgica falou, mas ninguém, que me surpreendeu, Vinícius, acho que deve ter notado isso também, ninguém comentou sobre o conflito de interesses entre o encarregado e gestores de TI e gestores de segurança. Porque as Uhum. empresas cotidianamente
por acharem erroneamente que proteção de dados é somente uma questão de tecnologia, colocam nas costas desses gestores, principalmente gestores de segurança, né? E aí me parece que, claro, a gente sempre precisa analisar o caso concreto, mas me parece que é um caso muito flagrante, assim, de conflito de interesses, né? Não sei se tu concorda. Sim, até porque é mais uma daquelas coisas que a gente vê no dia a dia, né? Uhum. Essas, esses embates, digamos assim, entre esses cargos. E não raro isso acaba se acumulando, né, Guilherme? Não Aham. raro acaba juntando tudo, né? E aí. Mas enfim, cara, essa questão do conflito de interesse, o que eu achei complicado foi a tentativa de muita gente querendo. ah, falando assim de querer especificar, não, tem que especificar pontualmente o que seria o conflito de interesse. E eu acho que é um pouco difícil fazer isso. Tu corre o risco de fazer uma Também lista acho. incompleta, né, É. das situações em que pode haver conflito de interesse. Então, é algo que me chamou a atenção, assim, muita gente querendo essa definição, sabe? Algumas leis fazem isso, né? Eu acho até que um advogado comentou, né, se não se poderia estabelecer um rol, aquela história do entre o rol aberto e o Rol rol aberto e rol fechado, né? fechado. Aham. Eu acho que ele comentou, um advogado, se não, pena que a gente não pegou o nome, infelizmente. Se você estiver nos ouvindo, perdoe-me. Né? Se eu estiver ouvindo, quiser que a gente dê o crédito, a gente dá o crédito. É, Qualquer coisa que a gente falou aqui, manda de quem falou mensagem. na audiência, né? Mas assim, poderia dar um rol aberto, mas o problema é que mesmo diante do rol aberto, conforme todas essas decisões e conforme o que já se escreveu sobre isso, o conflito de interesses não se dá, não é um a priori, entendeu? Não é que o tanto que essa decisão da Bélgica que disse que o CISO não tinha conflito de interesses, pelo simples fato de que apesar de ser ISO, ele não tomava decisões sobre o tratamento de dados. Então, o ponto é justamente que a regra, me parece, que ela é suficiente. Você sempre vai precisar olhar para o caso concreto para você avaliar se havia ou não Uhum. um conflito de interesse. Você pode partir de alguns exemplos e da jurisprudência estrangeira, por que não? Eu acho que demos bons exemplos aqui. Não todos, podem ter, né, dezenas, centenas de outros, talvez, mas assim, eu acredito que a regra seja suficiente nesse caso aqui, né? Bom, lembrando ainda, né, que além da questão do setor público, a própria ISO 27002, lá na parte de segurança, tem um controle específico, né, de segregações de funções, até para evitar conluio e tudo mais que a gente falou. Então, reforçando a ideia aqui de que não é algo novo e que existe bastante coisa já escrita sobre conflito de interesses, né? Bom, esse eu acho que era, sem dúvida, né, Vinícius? Foi o assunto mais debatido, foi o Sim, conflito de interesse. sim, Eu acho sim, que o pessoal mais citou. Cada um cada falava, dois lá, um falava falava de sobre conflito de conflito de interesse. interesse. Mais até, eu acho, né? É. De cada três, cinco. É. É. Bom, aí depois teve a questão da indicação da identidade. Você tocou um pouco antes ali, né, Vinícius? E que haveria essa questão, né? Eu te confesso que se a razão for evitar que pessoas vão na rede social cobrar coisas do encarregado, não creio que seja uma boa razão, né? Ah, mas risco e tal. Há cargos que você vai precisar dar uma publicidade daquele cargo, sobretudo porque você está diante, né, de um tipo diferente de interação das pessoas com as empresas, né? É algo novo também, né? Uhum. Então, agora a gente sabe também que, claro, como eu disse antes, creio que seja importante para afastar situações de suspeitas de conflitos de interesses, muito importante, né? A sociedade consegue ver, o cara é diretor de compliance encarregado, bom, tem um conflito de interesse, e você não poderia, né? O risco, me parece, dessa omissão seria dois, junto com o ato formal que a gente pode falar depois, né? Mas o risco do sujeito indicar alguém com conflito de interesses e isso não ficar claro para a sociedade, ou ele não indicar o encarregado, né?
porque a nomeação pública ela é também importante para mostrar para a sociedade, mas também para a NPD que antes, vamos imaginar, a NPD questiona o agente de tratamento sobre a existência de um encarregado. E ele não definiu, não tem no site, mas ele indica depois. Né? E a NPD não tem como avaliar se isso foi feito antes. Isso se conecta, inclusive, na questão do ato formal, né? Ah, o nome já sugere que muitas pessoas falaram, né? Ah, mas o que que é ato formal? Eu vou ter que estabelecer o que que é ato formal. Bom, aí é aquela coisa, né? Bom, você tem, dentro, por exemplo, do direito dos contratos, você tem toda uma teoria por trás do que é um contrato formal, né? A forma do negócio jurídico, né? Você também tem questões relacionadas a manifestações ou formas de declarações que são expressas, Uhum. ou outras são tácitas, que são escritas, que são verbais, que são eletrônicas, ou seja, isso discutir, né, ou explicar o que que é formal, isso é básico do direito, né? Mas assim, qual a utilidade do ato formal? Me parece que é justamente evitar que a empresa, quando instada pela NPD para indicar se já havia feito a definição do encarregado, ela consiga comprovar que fez a indicação anteriormente à notificação da NPD. Porque senão, vamos imaginar, repito, o sujeito não indica no site e nem faz um ato formal, ele nomeou verbalmente. Sim. Porque se não pode, não precisa ser formal, Pode o sujeito ser. poderia verbal, né? Ó, Ah, mas o que que eu vou fazer? tu é o encarregado. Algumas é, algumas pessoas disseram: "Ah, mas então significa uma ata, significa colocar no contrato de trabalho dele que ele é encarregado?" Sim, sim. Eu É, posso fazer gere. por uma ata, É, eu posso fazer por um. mas é a velha história de gerar evidências, né, Guilherme? Claro. Quando tu chega e diz assim, tu tem uma política, uma questão de política, exemplo, numa Política auditoria. política formal, Tu exato. tens uma política formalmente estabelecida de não sei o quê. Aí o cara vai dizer, tenho. Tá onde? Ah, a gente imprimiu, tá na gaveta. Não, isso não é política formal. Ah, não, mas Aplicada, né? ela tá publicada, o pessoal assina um termo de ciência, de que sabe que existe a política, sabe onde ela está disponível. Isso é formal. Então, assim, tem que gerar evidência de que em algum momento tu escolheu, em algum momento tu definiu, tu atribuiu. Tem que gerar. Vai ter que ter evidência da atuação. É aí que tá. É que Uhum. é como se fosse uma coisa isolada tu determinar quem é o. Tu indicar quem é o encarregado. E ela se Porque. bastasse. Não, deu, indiquei o carregado. Cara, tu vai ter a geração de um monte de evidências, ou de que ele está atuando, ou de que ele não está atuando. Aham. Então, Aham. no momento que tu tem um encarregado, não, tem um encarregado, defini ele desde o ano passado, beleza. Me mostra qualquer relatório de impacto que ele tenha feito. Me mostra qualquer documento que tenha Uma ata. uma ata, ou uma análise feita em cima de uma situação de tratamento de dados. Qualquer coisa, me mostra. Ah, eu não tenho, nunca aconteceu. Tá, o que esse encarregado fez nesse um ano aí que ele estava, nesses 2 anos que ele estava aí? O que É. ele fez? Ele E tem outra, né? ficou com um papelzinho encarregado escrito no. Pro forma, né? Que isso é uma coisa interessante, né, Guilherme? Que é bom que quem nos escuta e de alguma maneira está envolvido com o tratamento de dados, seja em que posição, né? Parece que o encarregado tem que ficar respondendo coisa Tem gente que tem essa E-mail. visão, né? Tem que ficar Aham. respondendo e-mail, passando dado pessoal. Não é isso, o encarregado tem muito trabalho. Por isso que é, inclusive, complicado de acumular É, essa exato. função, né? Exatamente. Porque senão ele não vai Exatamente. conseguir fazer nada, ele não vai conseguir fazer. Vai ficar lá, eu Exatamente. sou encarregado, mas não faz nada, entende? Então, acredito que a gente tem essa situação em várias empresas, até por, cara, não conseguiram implementar ainda, não conseguiram organizar os processos ainda, tá muito incipiente e fizeram o mínimo que foi assim, indicar quem é o encarregado. Tá, tem um encarregado indicado. Agora, e geralmente ocupando outra função, né? Geralmente acumulando com outra função. Então, mas se o encarregado for efetivamente trabalhar como encarregado, ele for exercer de fato a função, Uhum. ele vai ter que gerar evidência de que ele está fazendo isso. É. Até É. para cumprir o princípio, né, as pessoas. Essa é uma coisa engraçada, né? As pessoas têm uma visão de como se legisla ou como se produzem normas como essa, que é um regulamento, né?
muito, eu diria, míope às vezes, né? Ah, eu não posso usar conceitos indeterminados, não sabe Uhum. direito como é. Porque veja, você tem um princípio na LGPD, princípio, né? Princípio não é regra, né? Princípio tem que interpretar no caso concreto, você vai ter colisões de princípios, ou seja, problemas que sempre existiram. Veja, o direito é uma ciência por excelência de interpretação e já se gastaram rios de tinta, né? Falando sobre hermenêutica, falando sobre filosofia do direito, a virada linguística, a viragem linguística, né? Da filosofia da filosofia para a filosofia da linguagem e como isso mexeu com a ideia de positivismo, abertura de sistema, ou seja, tem um monte de coisa Mas escrita que as Guilherme, isso pessoas. é muita coisa escrita. Tem que ler tudo isso. Muita Pois coisa. é, mas assim, É um enfim, montão de tem o texto. princípio, várias coisas que a gente falou aqui, né? Ah, se eu tenho que ser formal ou não, não precisa ser formal. Se esqueceram que a gente tem o princípio de responsabilização e prestação de contas. Inciso 10 do artigo 6º. Demonstração pelo agente da adoção das medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas, inclusive da eficácia. Logo, né, eu preciso demonstrar. Tá, não vou publicar. É como eu disse, não publica o nome e nem tem ato formal. Bom, eu estou descumprindo o princípio, me parece. Sim. Além de trazer um malefício, né, e uma dificuldade de verificação, inclusive para os próprios titulares, que, olha que engraçado, ainda tem outro princípio que é o princípio da transparência, né? Enfim, acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, claro, observado o segredo e tudo mais. Indicação dos encarregados por operadores como facultativa, Vinícius. Você cantou essa É, pedra antes ali, né? é que, na verdade, tem. Eu acho que onde o pessoal se perde é achar. Assim, ó, o operador, eu tô pensando num terceiro, obviamente, né? Numa empresa Claro, que atende. claro. Então vamos supor que, ó, imaginem quem está nos acompanhando aqui no Segurança Legal, imagine que o Guilherme é o controlador. É a empresa controladora. Eu sou a empresa que vai prestar um serviço para o Guilherme. Então, o Guilherme vai definir como controlador qual é o tratamento dos dados que vai ser feito, ou como deve ser feito, os parâmetros, vai negociar isso comigo. Nós Uhum. vamos estabelecer isso entre nós dois e eu vou ser o simples operador. Tá? Essa é uma questão. Aí poderia se dizer: olha, eu não preciso do encarregado para lidar com o tratamento que o Guilherme está fazendo e que ele está Uhum. determinando qual é. Né? E que eu só estou executando. Agora, por outro lado, a minha empresa não existe, assim, não é a única coisa que existe na minha empresa fazer a operação do Guilherme. Eu sou uma empresa, Aham. caramba, Aham. tá? Então, por óbvio que eu vou tratar dados dos meus funcionários, eu vou eventualmente tratar dados dos meus clientes, que eu vou ter eventualmente dados pessoais, né? Então, não vou precisar de consentimento, não sei o quê, porque eu vou ter, por exemplo, um contrato com o Guilherme que eu vou precisar dos dados dele, os dados pessoais dele, que vão estar no contrato. É claro, lá daí tem a hipótese de tratamento, por isso que eu não vou precisar de consentimento para isso, por exemplo, né, que é o cumprimento de instrumento contratual, se eu não Contrato, estou né? enganado, né? É. E aí eu vou ter dados pessoais sobre a minha guarda. Talvez não tenha o maior volume, seja dados pessoais que eu estou atuando como operador, mas daí é problema do Guilherme. Mas eu ainda assim terei os dados pessoais das pessoas, dos titulares que de alguma maneira têm relação comigo, né? Desde funcionários, por óbvio, né? Até mesmo os dados, né, de clientes que eu estou determinando qual é o tratamento a ser realizado e, portanto, sou o controlador. E aí, obviamente, eu tenho que ter a droga. Dizer a droga do Droga não, né? encarregado. Droga não, você vai ter que ter um encarregado, caramba. É, Né? Mas isso é para expressar indignação. claro, né? Muito indignado que eu estou. Ou veemência, né? Ou veemência, melhor. É, Melhor veemência mas do que daí, nesse indignação. caso, o operador será um controlador. Não é porque o operador é um operador de alguém que ele Que ele nunca vai não poder ser um tem. controlador em Exato. outras atividades. Exato. Então ele Esse é vai o primeiro acabar tendo. ponto. Ele vai ter que acabar tendo um encarregado. Um Também, momento ou né? outro vai acabar tendo que ter. Agora, tem uma outra coisa aí que eu acho que a discussão acaba sendo um pouco mais complexa também, que é você tem certos serviços em que, porque a lei diz que o sujeito será controlador quando ele toma as decisões referentes ao tratamento de dados. Então, o Certo? sujeito
ele pode tanto estar numa situação que ele vai tratar os dados ou ele vai contratar um operador. Só que os operadores também têm limites, e aí eu tenho serviços muito distintos que vão envolver o tratamento de dados pessoais dos meus titulares barra controlador, eu quero dizer, né? Uhum. Então, veja, eu posso estar diante tanto de um serviço de Platform as a Service, como uma AWS, em que eu vou tomar muitas decisões. Eu, controlador, eu diria que talvez eu consiga tomar todas as decisões sobre como. Todas não. Todas é demais, né? É que tu pega Mas a a grande AWS, que é parte bem, das decisões. que é mais infraestrutura, tu consegue, dentro do que eles te oferecem, tu consegue escolher o que tu vai fazer com os dados, né? Mas eu falei Infrastructure as a Service ou Platform as a Service? Eu falei Platform, né? Seria aí um caso de nuvem em Infrastructure as a Service. É, AWS. mas ainda a plataforma, que tu também tem plataforma lá. Também tem Platform as a Service. E ainda tu poderia, ainda tu tem um certo grau de liberdade. Eu acho que o caso em que o cara seria mais praticamente, esse operador se tornaria praticamente um controlador, porque ele estaria ele determinando também o Uhum. tratamento, seria, por exemplo, o que o Google faz de maneira bem agressiva com os Ah, sim, e-mails, não. Aí né? é controlador conjunto, né? Aí o Mas, cara irmão, vira. o ponto é esse. Você vai ter certos serviços que a margem de decisão sobre tratar ou não aqueles dados pessoais naquele operador, como o Uhum, operador oferece um serviço estandardizado, como ele oferece um serviço pré-formatado, uhum, a forma com que o controlador vai tomar a decisão referente àquele tratamento se dará por adesão. Ou seja, o controlador diz: bom, eu quero tratar os dados dos meus titulares nesse serviço, nesse software as a service aqui, por que não? Né? uhum. Tem muitos aí por aí, né? E aí você teria essa decisão dada por adesão do controlador para tratar os dados, mas veja, é uma adesão com base em formas de tratamento pré-formatadas nos limites do próprio serviço oferecido. Porque vamos imaginar que eu, controlador, chego para o operador e digo: tá, eu quero que você trate o dado pessoal dessa, não da forma como você trata, mas de outra forma. E o operador vai dizer: olha, diante das limitações do meu serviço, eu não consigo te atender nesse sentido, por exemplo. Eu não consigo fazer um backup por meio de uma API em qualquer plataforma que você queira. Eu só vou conseguir usar o backup que eu já tenho contratado. Veja, essa é uma decisão de tratamento. E notem, enganam-se aqueles, e quando a gente começa a estudar os documentos lá da União Europeia, do Article 29, do EDPB, do European Data Protection Board, é, não significa que o operador nunca tomará decisões sobre o tratamento de dados. Uhum. Porque as decisões relevantes, as decisões mais importantes, as decisões cruciais sobre tratar ou não aquele dado, de fato são tomadas pelo operador. Mas ainda assim, decisões residuais Não, pelo vão controlador, tu quer dizer. Pelo controlador. pelo controlador, pelo controlador. Sim. Mas ainda assim, decisões residuais ainda vão ser tomadas pelo operador. Por exemplo, eu vou decidir se o meu banco de dados vai ser Oracle ou SQL. Essa é uma decisão. É uma decisão que o operador toma, e é uma decisão relevante para a segurança, por exemplo. Uhum. Ah, eu vou decidir, por exemplo, o tempo de backup que eu vou fazer. É uma decisão. Inclusive, o operador pode errar aí, né? Ele Ah, pode fazer backup numa frequência menor do que é necessário. mas assim, ou eu poderia botar uma outra situação, eu posso, de repente, por uma questão de custo, eu, operador, deixar de usar o data center São Paulo, por exemplo, de um provedor de Uhum. nuvem qualquer, e migrar para o data center de Ohio, nos Estados Unidos. Né? Ou no Japão. No Japão é mais caro, hein? Mas, entende? Eu posso continuar prestando serviço, mas eu posso mover o meu recurso de região. Uhum. E só que aí, aí eu acho que, de novo, o controlador, é o detalhamento que o controlador tem que ir, né? Porque no momento que ele contrata o operador, ele estabelece os parâmetros do serviço. Então, para não Uhum. deixar isso a cargo, isso para mim são decisões importantes, backup, onde é que vai estar hospedado e tal. Porque daqui a pouco eu não considero a transferência internacional de dados, não tem. Tá? Não, mas aí você está considerando que o operador tomaria essa decisão sem comunicar ao controlador. Não foi o que eu disse. Não, não, O não. controlador tem que saber que ele está fazendo Aí é que isso. tá, mas pode acontecer. Se o operador não tiver. Entende? Que pro operador mover as coisas de um lugar para o outro, de um repositório para outro, algumas vezes é alguns cliques assim para ele fazer a mudança. Uhum. E para ele pode ser muito natural, porque ele continua dentro do mesmo provedor.
Uhum. Sim, mas Então, você pode ter reflexos, pode ter tem uma série de reflexos. normativas, inclusive da Exato, BR, mover exato. dados para uma região não confiável. Sim, mas o ponto E, nem é esse. O ponto é, acho que a pergunta que se discutiu é: operador deve indicar encarregado? Eu acho que diante de todas essas questões, adicionando o fato, e olha que interessante, o operador ele ainda deve seguir para não ser responsabilizado em caso de incidentes ou tratamento uhum, inadequado, ilícito, ele deve seguir as regras impostas pelo controlador, e aí vamos abstrair essa questão de contrato de adesão, regras pré-estabelecidas pelo uhum, operador e o controlador adere por adesão, vamos, né, esquecer disso, mas assim, tudo bem, o controlador foi lá e deu todas as regras para ele que ele deve seguir. E ainda ele deve seguir as regras da própria lei, porque o uhum. controlador não vai dizer tudo para ele e ele tem que ter exata noção do que ele pode fazer. Perdão. O controlador não vai dar para o operador todas as regras de tratamento e o operador ainda vai ter que Respeitar a cumprir lei. a lei. Então, nesse sentido, qual seria a pessoa, Vinícius, mais indicada, estabelecida na LGPD para realizar todas essas atividades? Letra A, o Compliance Officer. Letra B, CEO. Letra C, A última opção eu dou. Vai lá. CISO. Letra D, encarregado de proteção de dados. Ou letra E, frango. Não, a gente tá brincando, mas isso é bem sério, tá? Vamos. Aquela coisa do tratamento, meios de tratamento humanizados. Eu achei que aquela discussão até foi interessante, viu? Mais uma vez, né? Alguém falou lá, será que o humanizado quer dizer que o encarregado deve tratar Tratar bem o o titular. bem com educação? Como você Certamente está? Como você está se não. sentindo hoje? Não, tem que Não. tratar bem, claro. Não, não pode ser Não, tem que tratar bem, grosseiro, né? tem que tratar Que tu bem, quer? claro. Quem tu Não, quer? Você quer, né? é Tipo, não dá, né? Não, não, né? óbvio. Mas você nota que Não se trata disso, né? a interpretação jurídica, ela é uma tarefa difícil mesmo. Você nota isso mesmo diante dos advogados, né? Aham. Por exemplo, quando você vai interpretar um texto legal, sobretudo Código Civil, por exemplo, né? Você tem os títulos no Código Civil, né? Então, para que você tem qual é a utilidade dos títulos? Algum poderia dizer, não, é só para organizar. Não, não é só para organizar. O título, né, o capítulo, seção, eu falei títulos, né? Mas é capítulo e seção de uma determinada de um determinado artigo, ou seja, o artigo está dentro de um capítulo tal, acerca e dentro de uma seção tal. Isso também orienta a interpretação, né? Ou seja, você olha para a lei como um todo, mas você também você olha até para a própria posição que aquele artigo está, justamente para que ele não fique repetindo, né? Se eu tenho lá diversas regras acerca do encarregado, eu não preciso, e eu tenho um capítulo das obrigações do encarregado, não preciso ficar repetindo em todo capítulo, em todo o artigo, a obrigação é essa, a obrigação é essa, porque ele já está dentro de um contexto. Então, contexto importa para a interpretação jurídica. Então é óbvio que não se trata de educação, né? Me parece que aqui está mais ligado com a questão de uso ou de IA, né? Ou de sistemas automatizados, Vinícius. Mas eu acho que isso aí tem muito a ver com esse trauma que nós coletivo de quem usa essas, entre aspas, pretensas IAs, Aham. né? E esses canais de atendimento aí que o pessoal tem esses robôs de atendimento. Que dá uma raiva às vezes. Né? Tu precisa resolver um negócio no banco, por exemplo, tá? Cartão. Um cartão. Aí tu vai lá e faz uma pergunta. Aí, se você está tendo problema com o seu cartão, vá não sei onde. Aí tu, ok, fala assim, olha, o problema, tu tem um problema tão específico que o robô é burro, ele não consegue lidar com aquilo. E Uhum. aí ele entra num looping que tu não consegue sair daquilo e tu não consegue um atendimento, tu não consegue ser atendido por uma coisa besta, entende? Só porque a droga do robô não consegue entender aquilo que tu tá. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que já aconteceu com todo mundo que já usou algum tipo de serviço de autoatendimento aí com um robô, que não sei o quê. Já teve essa coisa de entrar num looping. O Facebook é fantástico, né? Quando o pessoal entra lá pedindo ajuda para que perdeu conta, Recuperar a te conta. prepara, tu vai entrar num loop infinito lá. É, Tá? é verdade. Então, é uma coisa ridícula, assim, é uma coisa que... Bom, mas enfim. Aí, essa questão do atendimento humanizado,
Inclusive, que alguns bancos já colocam como um diferencial para contas, né, contas Ah, especiais, Nubank, né? né? É, sim, que tu paga, dependendo da conta que tu tens, né? Acho que na Nubank eu não É, sei se é ultravioleta que tem que ter para ter é esse atendimento. ultravioleta. Mas tem outros. Atendimento humano, né? Mas tem outros bancos que estão anunciando a mesma coisa. Então é o seguinte, se tu quer ser atendido por um ser humano e não quiser ter que lidar com os nossos robôs, tu vai ter que gastar um pouco mais com a gente, Não, tá? tu vai ter que ser rico para ter um É, cartão Diamond, não sei o vai que, ter que gastar Black. mais, vai ter que gastar É, mais. é. Então, e o lance da NPD aí, talvez seja isso, entende? De tu. é, Porque isso tá lá na LGPD, né? Que as pessoas. Eu não lembro agora do artigo, talvez tu ache aí, daquela com relação que tem que ser fácil de exercer teus direitos. Né? Tem que ser relativamente fácil de exercer os direitos, não pode ter impedimentos, não sei o que lá, lá, lá. Inclusive, tem aquela coisa do timing da resposta, né? Uhum. Tem que informar imediatamente se tem informação ou não sendo tratada a respeito do titular que está entrando em contato. E tu tem 15 dias para entregar os Uhum. dados que tu tens a respeito desse titular. Então, eu fico imaginando que esse negócio do. Que esse negócio Você tá falando da do facilidade e tal, é. autoatendimento, entende? Da questão humanizada, é meio que garantir que a gente vai ser atendido, saca? Porque eu não vejo problema, e de verdade, eu não vejo Ah. mesmo. Se eu entrar num site de uma empresa qualquer para exercer meus direitos de titular e o negócio for tudo automatizado e for fácil, né? Não for uma coisa cheia de É, esse é o onda, ponto. for fácil, eu consigo fazer rapidinho e beleza, e me autentico, provo minha identidade, biometria, lá sei eu, qualquer coisa. Aí, e recebo meus dados, show, cara. Pra mim é melhor ficar trocando e-mail. Eu fiz um teste com uma empresa esses dias aí, pra eles pedirem meus dados, tive que ficar trocando e-mail, entende? Com o encarregado. Aham. Aí vai e-mail, eu peço meus dados. Aí vem o e-mail, não, eu preciso de um documento de Cópia, identidade. né? Aí, cara, processo falho. Eu peguei um PDF da minha CNH, mandei, ó, tá aqui minha CNH. Aí daqui a pouco vem uma planilha Excel com meus dados anexados. Então, assim, se eu tiver o teu documento nessa empresa, entende? Se eu tiver um PDF Uhum. do teu RG, eu peço os teus dados, cara. E notem, não, mas tem que ter um PDF do RG, uma foto do CNH. Gente, esses dias eu fui num hotel em Passo Fundo e precisavam dos meus dados para fazer o check-in. Isso, não, tudo bem, eu falo aí. Eu vou te falando, tu vai digitando aí. Ah, não, tu tem que nos mandar um. Tem que nos mandar uma foto no nosso WhatsApp. Eu, não vou mandar. Não vou mandar. Entende? Queria uma foto minha no WhatsApp do hotel para eles anexarem lá no sistema, não sei, uma foto do meu documento. Tá? Uhum. Isso não, foto do documento eu não vou te dar. Quer eu te dou os dados, anota aí e tal. Mas tu percebe que é o suficiente, nesse caso específico que eu dei, que eu fiz o teste, para eu pegar os dados do titular lá. Basta ter uma foto no documento dele, mais nada. Então, assim, Não, mas eu acho que sendo. esse é um outro Não, problema, não, mas. Vinícius. Não, Você está beleza, falando mas. da Não, segurança do processo. E não. a questão aqui é a Sim, indicação não, eu do. tô tocando também nisso, tá? Mas eu tô dizendo, é um processo completamente falho, feito por um ser humano trocando por e-mail. Uma forma automatizada que seja mais Ah, dinâmica sim. e Nesse talvez sentido, mais sim. e talvez mais segura, entende? E talvez mais segura. Pronto. Né? É o exemplo do eu preciso da cópia dos meus dados. Alguém falou isso também lá. Infelizmente a Aham. gente não notou porque foram, sei lá, 7 horas de Não, audiência deu pública. 5 horas de gravação total, Aham. tá? Só que daí tu tem gente falando a cada 5 minutos. É. E, Não, e e às aí. vezes uns É, áudios assim, que tu não conseguia entender nada, é. umas confusões assim, mas enfim. É, mas não deu para notar, mas teve uma pessoa que falou justamente isso. Acho até que ela usou o exemplo do Facebook, né? Que você entra no Facebook, pede a cópia. Não só o Facebook, mas várias plataformas aí de redes sociais, enfim. Instagram, que é o da Instagram, Meta, né? né? Que é o Pede da uma Meta. cópia dos teus dados, tu vai ser atendido de uma forma automatizada. Eu acho que a questão não é aqui humanizado, e talvez o termo, né? Claro, diante até de a gente entender o que está se querendo dizer ali por uma interpretação finalística, né? E dentro do Uhum. contexto do tratamento, dá para entender que não é boa educação, Aham. mas assim, eu acredito que em algum momento a pessoa deva, se ela quiser, ter um Conseguir atendimento falar com humanizado. alguém, sim. E Sim. aí a questão seria, você pode fazer o tratamento o atendimento pode ser automatizado
E aí não confundir com aquela coisa lá do tratamento automatizado, não, é o atendimento humanizado, né? Atendimento automatizado. Desde que este atendimento não seja prejudicial para o titular. Uhum. Se a automatização ajudá-lo, beleza. Ah, mas como é que eu vou saber? Pô, mas esse é um problema de qualquer lei, né? As leis possuem conceitos indeterminados. A lei vai, o Código de Defesa do Consumidor diz, considera-se prática abusiva, entre outros. Ah, mas como é que eu vou saber o que é entre outros? Bom, aí é interpretação jurídica. É para isso que a gente passa 5 anos numa faculdade de Estudando. direito, 4 anos, 3 anos no mestrado e 4 anos no doutorado e outras pessoas tanto em pós e tal. Uma das atividades do advogado é a interpretação jurídica. Você precisa fazer isso. E não é fácil, viu, pessoal? Não dá para dizer tudo, criar regrinhas. Inclusive já se tentou fazer isso, né? Macetes. Os A macetezinhos. própria a ideia de codificação, né? Os grandes códigos lá do direito francês e tal, aquela ideia que aí vem para o direito brasileiro e nos nossos sistemas jurídicos parecidos com o nosso, o civil law é assim, né? Tinha aquela ideia de totalidade. Eu vou colocar todas as regras para regular todas as relações privadas dentro do Código Civil. E aí, com o tempo, foi dando, bah, mas não vai dar, porque tem um monte de exceções que eu não consegui ver e tal. Então, o que que eu faço? Eu começo a criar cláusulas abertas. Eu crio, por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva. E aí você vê lá, bah, algumas pessoas dessa audiência, talvez, né, quando confrontados com a boa-fé objetiva, poderiam dizer: mas boa-fé objetiva, a lei não diz o que que é, como é que eu vou saber o que que é a boa-fé objetiva? Bom, você tem jurisprudência, você tem doutrina, Que é mais né? texto para ler. Texto para ler, tem que entender, tem que estudar a filosofia da Não, é linguagem, né? difícil, é difícil. Tem que, É tem que, tem, difícil. tem que estudar. Não dá para Qualquer colocar. área, sim. Não dá pro Vinícius sair dando pitaco na área de direito, não adianta, né? Eu preciso do Então dá Guilherme. o teu pitaco aí, dá um pitaco numa facilzinha aí, que é a questão da língua portuguesa. Artigo 11, Ah, que se não, não. comentou bastante, Meu, né? né, mas isso. Não, deixa eu ler o artigo 11, aí você fala e aí a gente já vai terminando, porque Não, tu esse vai eu acho puxar que o era o artigo último 11. ponto. Eu achei que tu O fosse deixar de fora, assim. encarregado, a gente até nem leu o texto da minuta, Não, eu né? li. A gente não leu aqui, Não, né? não lemos aqui. Nós lemos a Ah, minuta, mas não sim. lemos aqui, né? No, Tá ao, o ao show vivo, notes, no ar, né? Gravando. tá no show notes. Vão lá e leiam, né? Mas os pontos que a É gente comentou curtinha, aqui é, não, é é pouco texto. é bem curtinha. E o artigo 11 diz: o encarregado deverá ser capaz de comunicar-se, não seria de se comunicar, mas enfim, com os titulares de dados e com a NPD de forma clara e precisa e em língua portuguesa. E Cara, aí, Vinícius? eu fiquei muito. Surpreso. Não, não, não. Eu fiquei muito feliz que eles botaram isso ali, Uhum. porque eu fiquei imaginando eu tentar exercer meus direitos e uma pessoa me atender lá, ser eu em Em russo, alemão. em alemão. Aqui em Três Marias é capaz de acontecer, né? No dialeto alemão Ah, ainda foi sim. capaz de acontecer. Mas eu fiquei muito tranquilizado, achei tranquilizador o fato de que quando eu for atendido, né, no que diz respeito pelo encarregado, né, no exercício dos meus direitos na LGPD, eu serei atendido em português, Uhum. né, brasileiro de preferência, né? Acho que eles deviam ter posto ali português brasileiro para não ter risco de alguém achar que é português de Portugal também. E, cara, eu achei. Eu não sei o que, que tu me diz, mas eu achei completamente desnecessário isso, sabe? Porque já pensou se a gente ia botar em tudo que é lugar que fala de qualquer tipo de relação com ente público, no Brasil, né? A gente vai ter que colocar que a criatura vai ter que se comunicar em língua portuguesa? Assim, Uhum. faz sentido isso? Se eu vou numa prefeitura, vou ser atendido por um funcionário público da prefeitura, precisa alguém dizer em algum lugar que o cara tem que se É, comunicar fluentemente em língua portuguesa para poder exercer o cargo? essa é uma. Veja, eu fiquei surpreso com a insistência em se discutir esse ponto. Realmente fiquei surpreso e até um. Eu não sei. De novo, eu posso estar errado, eu não sou dono da verdade, né? Mas. é, é, Porque também tem uma outra coisa, né? Vamos conceder para essas pessoas, e essa é uma coisa importante. A gente está estabelecendo críticas aqui, mas uma coisa importantíssima que não dá para se descuidar é: o cara tinha 5 minutos para dar a sua mensagem. 5 minutos é pouco tempo. É pouco tempo. Então,
às vezes, né, é difícil de explicar uma posição Só que, complexa em 5 minutos. só que a boa parte da galera tava com o texto pronto. E aí tu não precisa fazer o texto em 5 minutos. Tu pode parar, É verdade, é analisar, verdade, preparar, pensar bem, sopesar, pra é usar, verdade. né? Tu pode fazer, então assim, aqueles 5 minutos é a expressão daquilo que tu preparou. Então assim, eu É. acho que não serve muito bem como desculpa não, viu? E se o Não, cara mas eu tô pegou 5 minutos concedendo. e falou de primeira, assim, sem se preparar, aí assim, aí não se inscreva pra audiência pública, né, cara? Não, mas Negócio. é que eu acho que você tem questões complexas que você não consegue explicar em 5 minutos. Claro, mas assim, mas Esse vamos é o ponto que eu lá. quero dizer, É né? que, é que teve textos escritos que foram lidos, a boa parte foi lido, tá? Eu devo Uhum. perceber. Que pelo amor de Deus, né, cara? Sim. Sim. Mas aí qual é o Chat ponto? GPT É, na veia, assim, podia ter usado que ficava melhor. é, até eu acho que o encarregado deverá ser capaz de se comunicar e não de comunicar-se. Eu acho que é de se. Mas enfim, tudo bem. Já que está falando de língua portuguesa, né? É, Mas enfim, é. Mas assim, eu creio que seja um não problema. exato. Assim, claro que a lei tenta resolver problemas que existem, via de regra, né? Ou seja, o problema precisa existir para que a lei possa regulá-lo, né? Se o problema não existe, a lei não precisa regular aquilo. Esse é um ponto. Uhum. Talvez a autoridade tenha identificado isso. Mas, às vezes, a lei, ela possui também, Vinícius, e aí essa é uma... desdiz a nossa tese, uma função promocional, uma função de reforço. Às vezes, repetir ajuda, Hum. sabe? Porque ela vai dizer, olha, tudo bem, é evidente, eu sei que tem que falar em português. Até porque, se a gente for considerar que muitas das relações de tratamento de dados ou das situações de tratamento de dados se dão no âmbito de relações de consumo, e o CDC exige essa questão da língua, do vernáculo, né? Isso seria, isso já estaria previsto lá, mas veja, é como você disse, não se admite o sujeito falar em russo contigo. Esse é o ponto. Alguns disseram, ah, mas se o sujeito ele é o encarregado que está do exterior, que está prestando serviços e não fala português, Né? então o decreto estaria impedindo o sujeito de ser encarregado? Ah, Bom, ah, primeiro tem várias questões, né? O decreto não está impedindo o sujeito de ser encarregado. Se ele, né, for um estrangeiro que está em outro país, e notem, vamos lá, é uma situação meio estranha, né? Não não, acontece com é que tanta frequência assim. é que tu Talvez tens. aconteça com as big techs, com o Facebook, né? Sim, sim, sim. Agora, talvez 90% das empresas, né? Ou seja, eu estou tentando resolver um problema de 3, 4 empresas ou eu estou tentando resolver um Guilherme, problema, e né? mesmo assim, né? Se tu botar, ó, vamos supor, tu contrata uma empresa indiana para fazer o teste, que nem tem um monte de empresa de Certo. tecnologia, né? Que tem recurso lá. E o cara vai te atender. E tu não consegue exercer o teu direito, tu não consegue conversar com a criatura, entende? Vamos supor, coloca um cara que não fala português. E o cara fica insistindo em falar inglês, te atender em inglês, talvez. Tô pegando uma Uhum. situação que nem disse, Esdrúxulo. esdrúxulo que vai acontecer não sei quantas vezes, tá? Cara, tem os princípios. Aí tu volta no Claro, LGPD. O cara tá descumprindo o claro, LGPD. Tá claro. descumprindo o que tá lá já. Entende? O titular não Facilidade, né? consegue com facilidade ser atendido. Então, assim, tu vai estar violando claramente o que a LGPD está demandando, o que a lei está demandando. Então, assim, tá. é, eu acho, eu acho que é uma coisa assim que não. Quem sabe pela essa questão da repetição que tu fala, né, de reforçar certas Sim. coisas, pode até ser, mas enfim, talvez pelo que a gente vê por aí, Guilherme, talvez tenha que ser dito mesmo, sabe? Tem certas coisas que a gente acha que estão. Talvez É, tenha que dizer. Talvez tenha que dizer. é. Saca? Tu tem que dizer pra criatura que ela não pode estacionar o carro na frente de uma garagem, entende? Talvez tu tenha que botar lá um negócio lá dizendo sujeito a guincho, porque ainda vai ter o cara que vai estacionar o carro na frente da garagem. Então, assim, quem sabe, tá? Eu acho que é desnecessário, mas quem sabe? Uhum. Acho que não chega a estragar É, tanto, sabe? Acho que e esse aí negócio não o chega. próprio tu resolve com os princípios, livre acesso, transparência, né? Mas assim, me parece ainda que é um não problema, porque mas eu não posso impedir que o sujeito não fale português. Ah, vai tomar banho. Isso não Não, definitivamente não não, é não o que a tem. lei que o regulamento trata, né? E veja, se eu, por exemplo,
É claro que há uma presunção de que o sujeito precisa falar a língua, pelo menos por enquanto, Se enquanto não comunicar existirem. por essa língua, né? Assim, Pô, ele eu pode, vou se trabalhar, tiver eu uma sou IA que encarregado. traduz, faz tradução Claro, simultânea, poderia. ah, Sei lá, né? Agora vamos imaginar, eu vou trabalhar na Alemanha de encarregado numa empresa alemã. E eu pronto. chego lá e, bom, eles vão dar um bom dia, E tu um só Guten fala Tag, vão dar um Guten Tag para mim e e tu eu vai vou fazer dizer, assim, bah, ó. pessoal, Não, tu vai fazer assim. eu vou dizer, pessoal, eu esqueci de dizer para vocês, Eu eu não não falo falo alemão. alemão, Então tá bom, obrigado, Guilherme. Eles não vão te né? contratar Aí, pra ser claro que é uma encarregado. presunção, né? Bom, Vinícius, terminamos com essa, né, essa discussão aqui da língua portuguesa. Teve outras coisas que mereceram atenção das pessoas que foram lá, né? E que trataram, claro, muitas, né? A gente até pode discutir talvez a questão do modelo, mas eu acho que foi interessante para a gente ter uma ideia, né? Até da média dos problemas suscitados pelos profissionais de proteção de dados. Acho que é interessante a gente ver isso, o que os encarregados, né? Claro que ali não eram somente encarregados. Só que ali a gente tem alguns detalhes, né? Como tu bem citou no início, tu tinha um grupo de pessoas, né, que fez um, né, certo movimento em conjunto. E aí, obviamente, a visão ela é, né? A visão Uhum, ela acaba sendo ah, uniformizada, né? Tu não tem uma real discussão, uhum. né? Tu tem ali uma certa forma de colocar, né? Que É, tende a se repetir e que meio que mina a diversidade. ah, e assim, mina essa questão da necessidade da diversidade de opiniões, né? uhum. Claro, claro, isso é verdade, né? Entende? Sim. É Meio que avacalha a discussão a pública, ideia né? de diversidade, No né? momento Claro, tens bem, um bem, grupo que já vem com a ideia formadinha, inclusive com roteiro de atuação, entende? E assim, bem lembrado, né? é uma coisa Bem estranha, sabe? observado, bem observado. Que mina a ideia de uma audiência pública. Né? E que talvez, né, a NPD também está aprendendo. Sim. Esse é o ponto, mas ela precisa ficar atenta às vezes para certas, né, certos interesses ali que podem estar sendo manifestados. Claro que lembre, uma audiência E é pública, ela legítimo, né? deve, E é é legítimo. legítimo, todo E é mundo que legítimo. quiser participar precisa participar, mas ela também talvez tenha que dosar ali uma determinada escolha e ficar atenta para, né, para certos interesses ali que às vezes estão por baixo, né, do que está se colocando. Mas veja, isso acontece em Tudo audiências quanto é públicas, canto, né? é normal. Bom, pessoal, chegamos 1h20 Eu acho que só aqui. tem que saber que existe. Eu acho que o É, esquema não é um crime, mas tem que saber que existe. Agradecemos então a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima! Tá, hoje vamos ter que encerrar meio de pronto, Guilherme, que eu tenho que sair correndo. Beleza. Tenho um compromisso na sequência aqui. Então a gente não vai ficar aqui batendo aquele papinho extra que a gente fica batendo normalmente com os nossos YouTubers. Não, YouTubers não. Como é que eu chamei antes? Audiência, Telespectadores, a a nossa nossa audiência audiência. do YouTube. Mas eu gostei da nossa audiência, melhor. Então tá. Falou, Grande pessoal. abraço, pessoal. Falou, Valeu. Guilherme. Falou. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.